A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso propósito e iniciando aqui uma nova semana, vamos falar sobre como ser batizado com o Espírito Santo de Deus. É muito importante que você veja toda a sequência de vídeos. Na semana passada nós falamos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, então são 5 vídeos só para deixar bem claro essa questão, e nessa semana vamos falar agora sobre como ser batizado com o Espírito Santo, ok? Então é importante que você veja todos para que você tenha uma melhor compreensão deste assunto tão complexo. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 49, tá? Não esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui, e compartilhar nas redes sociais. Aqui na descrição tem algumas informações que possam lhe interessar. Tem o link da playlist que traz a sequência de todos os vídeos dessa campanha que nós estamos fazendo. Tem também o nosso número do WhatsApp, caso você queira entrar em contato para nos convidar a ministrar em sua igreja. Será uma honra, será um prazer. E também entrar em contato para receber os nossos devocionais, tá? Ainda nessa descrição tem o link de um grupo nosso no WhatsApp, onde você pode entrar. Não é um grupo para bater papo, é um grupo apenas para receber devocionais e estudos. Aliás, essa mensagem está em texto também publicada no nosso site, pregadormanassés.com, e será enviada aos nossos irmãos no grupo, em PDF, pelo WhatsApp. Amém? Bom, Lucas 24, 49 diz assim: Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Amados, uma pergunta que todo jovem cristão me faz, e quando eu digo jovem cristão, faço referência também a um novo convertido, tá? Ou seja, jovem em Cristo. Toda pergunta que muita gente faz é essa: como ser batizado com o Espírito Santo de Deus? Em primeiro lugar, para você ser batizado, você tem que entender o que é isto e saber muito bem do que isso se trata. Caso contrário, dificilmente e talvez nunca você será batizado com o Espírito Santo. É por isso que nos vídeos anteriores, nos 20 vídeos anteriores, nós estamos explicando muita coisa sobre o Espírito Santo de Deus. E precisamos entender que Jesus ele faz uma promessa aos seus discípulos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo e ele diz para ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. O que é importante lembrar que muitas promessas do Senhor Jesus, elas são condicionais, né? Muitas promessas de Deus que nós temos na Bíblia têm também uma condição. Um exemplo simples, lá em Gênesis capítulo 12, no verso 1, primeira coisa que Deus fala para Abraão é: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. E depois disso é que Deus faz a promessa. Então primeiro ele dá uma ordem e depois ele faz a promessa. Se Abraão não cumprisse essa ordem, se ele não tivesse saído da casa dos seus pais, da terra da sua parentela, nunca teria se cumprido a promessa de Deus na vida dele. Então veja que tinha uma condição. Da mesma forma, essa promessa que Jesus faz aos seus discípulos também tem uma condição. A promessa é que vocês vão receber o Espírito Santo e serão revestidos de poder. E a condição é que fiquem em Jerusalém até que isso aconteça. Jesus não diz quando isso vai acontecer. Ele diz que será em breve, mas que esse tempo, que não sabemos qual, é necessário que se fique em Jerusalém. Agora, muitas das promessas de Deus, principalmente essas que têm condições, exigem de nós uma renúncia. Vai exigir que você renuncie a algumas coisas, deixe de fazer algumas coisas na sua vida para fazer outras. Por exemplo, Israel recebeu uma promessa em Êxodo 19,
de que eles seriam uma nação sacerdotal, seria o povo inteiro um reino de sacerdotes. Porém, Israel, mais na frente, acabou caindo em pecado, levantando bezerro de ouro, e por causa deste evento, a promessa foi perdida para a nação. Mas, como a palavra de Deus ela não volta atrás vazia, sem antes cumprir-se a palavra do Senhor, então apenas uma família da tribo de Levi se tornou ali uma linha, né, uma linhagem, uma descendência sacerdotal, no caso, a família de Arão. Mas é importante lembrar que a promessa era para toda a nação, para todas as 12 tribos de Israel, por causa que eles não conseguiram cumprir a condição que era ouvir e obedecer ao Senhor, Êxodo 19, verso 6, então eles perderam essa promessa. Tá? Da mesma forma, se os discípulos não ficassem em Jerusalém, eles perderiam essa promessa. E isso é tão importante, essa obediência, que Jesus ele sai para buscar 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém em direção a Emaús. Então o Senhor Jesus vai atrás deles, prega novamente, evangeliza eles de novo e traz eles novamente para Jerusalém. Porque é importante cumprir a condição para receber a promessa da parte de Deus. Então a pergunta é: essa promessa está sobre nós hoje? Sim, a promessa de ser batizado com o Espírito Santo, em outras palavras, a promessa de ser revestido de poder está sobre nós. Nós já vimos isso em vídeos anteriores, como por exemplo Atos 2:39, que diz que é para todos quantos o Senhor chamar. Então o Senhor chamou a mim, o Senhor chamou a você, a promessa está sobre nós. Então, a partir daí tem-se outra pergunta. Ainda existe uma condição? Ainda existe uma condição para se cumprir essa promessa? Com certeza. Qual condição? A mesma condição que foi para os discípulos. Eles deveriam ficar em Jerusalém. Isso significa o quê? Que aquele que sair de Jerusalém não receberá a promessa. Tá? Imagina se alguém que estava com eles, completando ali o número de 120 ou 130 pessoas, essas pessoas saíram e ficou só quase 120, tá? Só imaginando isso, a possibilidade disso acontecer. Então essas pessoas que saíram não receberam a promessa, porque a promessa veio para os que ficaram, os quase 120, ali em Atos capítulo 2. Então, se a condição é a mesma para nós, ficar em Jerusalém, o que isso significa? Bom, em Jerusalém é onde Jesus ele morreu e ressuscitou. Então, ficar em Jerusalém é lembrar que Jesus acabou de morrer e ressuscitar. A memória da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus ainda estava muito viva no coração da igreja, no coração daqueles que ficaram. Então, ficar em Jerusalém pode-se ser compreendido como sempre trazer à memória o que Cristo fez por nós. E se você sempre traz à memória o que Cristo fez por você, significa algo mais intenso. Significa que você tem uma comunhão com Deus através de Jesus Cristo, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Em outras palavras, ficar em Jerusalém é ficar em comunhão com o Senhor Jesus. Então, uma pergunta: quem não está em Jerusalém? Ou como eu posso saber que eu não estou em Jerusalém? É muito simples. Sabe quem não está em Jerusalém? Todo aquele que não entende o que Cristo fez por si. Tá? Se você não entende o que Jesus fez na cruz por você, então você não está em Jerusalém, você não está em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus. Quando nós falamos ou pregamos que Jesus morreu e ressuscitou, se por acaso para você isso é uma mensagem ultrapassada, isso é uma mensagem velha, que só serve para novo convertido, que só serve para os ímpios, mas não serve para a igreja, então você está totalmente, 100% fora da comunhão, né? Incrivelmente desviado da presença do Senhor, tá? Porque aceitar a Cristo é jamais esquecer o que Ele fez por você, e não dá para esquecer, porque cada dia que passa nós presenciamos as nossas falhas, os nossos pecados, né? Você já cometeu algum erro hoje? Talvez seja cedo demais, você esteja vendo esse vídeo de manhã,
Mas e ontem? Você cometeu algum erro? Alguma coisa que você tem certeza que não agradou a Deus? Algum momento em que você poderia estar lendo a Bíblia ou fazendo algo melhor para Deus e não estava, você estava fazendo algo para si mesmo? Pois é, a cada dia nós só vemos os nossos pecados nos humilhando e mostrando quão fracos nós somos. E assim, a morte e ressurreição de Cristo torna-se mais do que necessária na nossa vida, na nossa memória, no nosso coração, porque é por causa disto que somos lavados, que somos purificados e a graça do Senhor Jesus nos basta. Glória a Deus. Então, ficar em Jerusalém é ficar em comunhão com o Senhor Jesus. Mas ainda ficar em Jerusalém quer dizer outra coisa, tá? Porque a igreja foi levantada em Jerusalém, é ali que a igreja começa, tá? É ali que eles começam, recebem o revestimento de poder e dali começam as reuniões, começam a pregar o evangelho, começam a ganhar almas. Então, a igreja é levantada em Jerusalém. Nós sabemos que a igreja é templo do Espírito Santo de Deus, 1 Coríntios 3,16. E onde é que foi levantado o primeiro templo na Bíblia Sagrada? Foi em Jerusalém. Salomão levantou o templo, já apontando para nós como templo do Espírito Santo. Ele levantou em Jerusalém, mesmo lugar onde a igreja foi levantada e mesmo lugar onde Jesus Cristo morreu e ressuscitou, onde Cristo fundou todas as coisas, venceu a morte, venceu o pecado, triunfou sobre tudo e todos. Então, ficar em Jerusalém é também ficar em comunhão com a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. A igreja do Senhor é o corpo místico de Cristo aqui na terra. Então, se você não está em comunhão com a igreja, você está fora do corpo de Cristo. Se você está fora da igreja, você está fora do corpo de Cristo. Tá? E a Bíblia, ela é linda quando afirma, né? Nós temos hoje, infelizmente, muitos irmãos, muita gente que está fora da igreja e acha que ainda é cristão. Não é bem assim não, querido. Você está totalmente fora de si e fora da Bíblia. Porque em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, ele diz assim que quem não ama ao seu irmão, ele não está falando do próximo, ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando do seu irmão em Cristo. Quem não ama ao seu irmão, também não ama a Deus. Agora, é possível amar sem ter comunhão? Não é possível. Se eu amo, eu tenho comunhão. Então, no caso de irmãos, tá? Porque o ímpio, o incrédulo, você ama, sem ter comunhão com ele. Mas no caso de irmãos na igreja, não tem como você dizer que ama o seu irmão e é brigado com ele, não fala com ele, não dá a paz para ele não dá a paz para você. Isso não existe. Tá? Então, quem não tem comunhão com seu irmão em Cristo, também não tem comunhão com Deus. Quem não ama o seu irmão também não ama Deus. E no capítulo 1 de 1 João, ele vai mais longe, ele é mais claro ainda. Nos versículos 5 até o 7, por ali, ele diz assim que Deus é luz e nele não tem trevas nenhumas. Veja bem o que ele fala, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Aí ele vai dizer o seguinte, se de fato, se verdadeiramente, se realmente estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Em outras palavras, isso significa que quem não tem comunhão não está na luz, está em trevas. E Deus é luz e em Deus não tem treva nenhuma. Então, se você está em Deus, você está na luz. Tem comunhão com Deus, está na luz. Mas você pode falar isso para você mesmo no espelho quantas vezes você quiser. Eu estou com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu estou na luz. Mas se você não tem comunhão com seu irmão, ou seja, com a igreja do Senhor, como o corpo de Cristo, então você está em trevas. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, se você quer ser revestido de poder, fique em Jerusalém, que quer dizer ter comunhão com Cristo através da igreja, ter comunhão com a igreja através de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Glória a Deus, você sozinho não é igreja, você é apenas um membro vagando por aí, mas todos os irmãos juntos, esses sim formam o corpo do Senhor Jesus. Então, tendo comunhão, essa é a primeira condição, isso é fundamental. Tendo comunhão com a igreja, tendo comunhão com Cristo e com Deus, é a primeira condição
e é o que significa ficar em Jerusalém, para que você possa do alto ser revestido de poder. Amém? Então vou ficando por aqui. Amanhã a gente continua esse assunto, tá? De como ser batizado com o Espírito Santo. Estamos orando por todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal e que também, de alguma maneira, já entraram em contato conosco, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, tá bom? Você querendo aprender mais, vem estudar com a gente no Clube de Pregadores. Acesse clubedepregadores.com.br. Que Deus te abençoe.